e comentávamos aqui fora do ar e até um pouco mais cedo também, não é, Agatha? Sobre crimes, episódios envolvendo criminosos, violência, que são típicos do Rio de Janeiro e que espanta quem está fora do Rio de Janeiro. Talvez quem esteja no Rio não enxergue mais a gravidade, tenha se habituado de alguma maneira, fique anestesiado e não veja mais a loucura e insanidade que a gente falar que subiu, disparou o número de ataques a helicópteros em ações policiais no Rio. É muito grave, gente. E ontem teve aquele copiloto da Polícia Civil que foi atingido na cabeça, aliás, está em estado grave, a não ser que você já tenha alguma nova atualização a respeito do estado de saúde dele, mas é impressionante que a gente esteja falando de um episódio, já seria muito grave, mas a gente está falando da disparada de casos desse tipo no Rio. Bom dia para você, Agatha. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo. A atualização sobre o estado de saúde, ele continua, infelizmente, em estado muito grave, requer muitos cuidados, está fora de risco, mas ainda assim precisa de doação de sangue e está sendo acompanhado de perto pelos médicos. Em relação à disparada desses ataques a aeronaves, a gente está falando de um número dado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro de aumento de 300% no intervalo de 4 anos. Eles falam desde o início da DPF das favelas, que é a restrição a operações policiais aqui no Rio de Janeiro, que começou durante a pandemia a ser mais forte da polícia para entrar nessas comunidades, ter que avisar, alertar o Ministério Público com tudo documentado. E aí o que eles falam, a Polícia Civil fala, é que desde 2021, quando isso começou, até agora, 2025, o número aumentou em 300% de ataques a aeronaves. E aí, alguns outros números a gente conseguiu levantar também. Nesse mesmo período, mais de 700% de danos a essas aeronaves. E aí, quando a gente vai para blindados, que também é um veículo utilizado para essas ações, para essas operações, mais de 1.800% de ataques a blindados. A gente está falando de um aumento expressivo, então, de ataques a aeronaves e ataques a blindados durante essas ações policiais. O Felipe Marques, esse copiloto que estava dentro da aeronave que era blindada, mas que, de acordo com especialistas, esse tiro teria pego num ponto cego da aeronave, que não teria essa camada blindada. E aí, eles tiveram que fazer um pouso de emergência. Vocês vão lembrar aqui, pessoal, a gente falou há menos de 2 semanas dessa mesma aeronave também precisando fazer um pouso de emergência depois que os criminosos atiraram contra a aeronave, chegou a atingir uma rede elétrica, a fiação. O vídeo era um pouco impressionante, porque o piloto teve que fazer também um pouso num campo de futebol próximo ali, estava dando apoio a uma operação, mas os criminosos atiraram contra essa aeronave. Isso aconteceu na época lá em Duque de Caxias, mas essa de agora foi na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, 300% de aumento a ataques a essas aeronaves e 1.800% de aumento de ataques a esses blindados, os 2 veículos que deveriam dar mais segurança para a polícia, mas que estão sendo atacados à torta e à direita por esses criminosos, pessoal. É grave, é bem, bem grave. Os ouvintes estão escrevendo para cá, falando sobre como impressiona, né, que isso aconteça, porque a gente não vê acontecer em outros lugares. É triste. O fato de existir esse levantamento, essa estatística, já mostra a gravidade da situação, né, no Rio de Janeiro.